A VaptPost é um micro SaaS da nossa comunidade que você consegue colocar imagens e textos prontos para algum nicho e os clientes, ao assinar a ferramenta, elas conseguem produzir conteúdos em massa para o Instagram, para suas redes sociais. A VaptPost ela surgiu com a ideia de atender um nicho de correspondentes bancários e eles perceberam que os correspondentes bancários perdiam muito tempo produzindo artes e criativos usando Canvas e outras ferramentas, e aí eles decidiram construir essa forma automatizada para eles produzirem centenas de posts para o Instagram com 1 ou 2 cliques. E a VaptPost, atualmente, ela fatura cerca de R$30 mil por mês, do meu amigo, do Giovanni e do Felipe. No vídeo de hoje, eu quero trazer para vocês o framework que eles usaram para ir para o mercado chamado FakeDoor. E esse framework, ele é super bacana, eu ensino ele dentro da comunidade privada e é um framework que eu recomendo principalmente para pessoas não técnicas, porque você consegue gerar leads, você já tem um canal de distribuição que você pode minimamente validar, você já tem uma lista de pessoas interessadas que você pode entrevistar, você já consegue ter várias informações antes de você construir o seu MVP. Beleza? Então, partiu pro vídeo de hoje. Galera, vamos falar rapidamente da VaptPost. A VaptPost ela é uma ferramenta para você gerar conteúdo para o seu Instagram em apenas 5 minutos. É uma bem legal a ferramenta, bem bonita a landing page deles, que nem vocês estão vendo aqui no vídeo. E basicamente, né, você consegue construir uma produção de conteúdo em massa para um nicho específico, que no caso eles estão usando os correspondentes bancários, né? E olha só que legal, quando você entrava aqui antes, né, você tinha aqui esses planos deles de começar grátis, começar agora. E quando você clicava numa ação, você caía nessa landing page aqui. E aí dentro do parte de segmento, ele te dá 3 opções: correspondente bancário, seguro, consórcio de plano de saúde, que eu pressuponho que seja outro nicho que eles estão abrindo, e outros. E aí você tem outros vários segmentos. Então, ao preencher essa landing page aqui, você caía dentro de um fluxo deles e você recebeu uma mensagem falando: olha, infelizmente a gente não atende o seu nicho, ou nós estamos construindo sua solução. E como a pessoa colocou o WhatsApp dela no formato de cadastro, eles entravam em contato com a pessoa para tentar entender o que ela estava buscando e qual era a dor dela. Basicamente, esse é o framework da FakeDoor. Ele consiste em você ter uma landing page onde você oferece uma proposta de valor, você já tem uma ideia do seu público-alvo e você coloca lá como se você estivesse vendendo um produto que na verdade você não está. E quando a pessoa tenta comprar, ela cai dentro de algum tipo de rede onde você consegue entrar em contato com ela e entender melhor qual é a dor da pessoa e o que ela está buscando contratar na sua ferramenta. Esse framework ele é super bacana e ele funciona muito bem e ele é um framework relativamente muito fácil de fazer, principalmente se você está montando um micro SaaS inspirado em algum benchmark ou em algum projeto que já existe, porque daí você já consegue replicar a proposta de valor desse outro projeto com um pouco mais de facilidade para a sua landing page. E se você não sabe ainda o que é proposta de valor e essas coisas, então volta lá para meus outros vídeos lá para você dar uma revisada, porque eu já falo disso em outros conteúdos. Mas voltando então a VaptPost, né? Eles lançaram essa estratégia e eles conseguiram com sucesso chegar aos 30 mil de faturamento em menos de 6 meses de vida, o que eu considero um baita de um caso de sucesso. E para eles terem tanta assertividade assim, a especialidade deles sempre foi tráfego pago. Então como que eles uniram o útil com o agradável? O Felipe, ele é desenvolvedor no code e ele fez toda essa interface de front-end da landing page de captação de lead e do funil deles no geral. E o Gil entrou com todo o conhecimento dele em gestão de campanhas. E aí eles começaram a produzir bastante tráfego para a landing page, principalmente focado para um nicho de correspondentes bancários. Ou seja, é muito mais fácil você fazer o FakeDoor, principalmente se você está olhando para um nicho específico, né? Porque imagina, se eles não estivessem olhando para um nicho específico, eles estivessem pensando no mercado, cara, praticamente todos os mercados podem usar a mesma ferramenta deles. Hotelaria, profissionais autônomos, enfim, eu podia estar centenas de verticais aqui que poderiam usar a ferramenta deles. E isso é ruim para eles, porque eles teriam que gastar muito dinheiro jogando uma rede no oceano para ver qual peixe caía na rede. E o que eles fizeram foi fazer esse tráfego para correspondentes bancários, e quando as pessoas iam se cadastrando lá, eles iam medindo o interesse das pessoas. Eles colocavam lá a conversão simples de funil. Putz, entrou 100 pessoas na página, 5 colocaram para criar uma conta, uma colocou em pagar. Poxa, legal. Então eles começaram a medir o engajamento das pessoas e eles entravam em contato um a um com essas pessoas que iam se cadastrando na página para entender quem eram essas pessoas, quais eram as dúvidas delas e o que elas estavam buscando de fato fazer. E foi assim que eles descobriram as primeiras funcionalidades do roadmap deles, o que era core business, o que era importante ter, o que não era, e eles foram melhorando o produto deles. E quando eles lançaram o MVP, olha que bacana, eles já tinham uma porrada de clientes interessados em assinar a ferramenta. Ou seja, eles não só usaram essa estratégia para trazer lead, entrevistar as pessoas, entender o público-alvo, desenhar um produto, como eles já tinham clientes pagantes também, que usando uma simples estratégia de montar uma landing page. Bacana, né? Então, galera, eu vou
falar aqui alguns pontos que é muito importante para vocês pensarem quando vale a pena fazer uma estratégia de fake door, tá? Essa dor, ela é forte o suficiente para fazer alguém pagar por uma solução? Quem é o público que estaria disposto a pagar por isso? Quanto esse público está disposto a pagar por isso? Essa é uma dor principal ou existem outras oportunidades escondidas? Quais são os recursos necessários para montar esse software e quais funcionalidades esse software deve ter? E como obter essas respostas gastando pouco no menor tempo possível? Aí que o estratégia do fake door responde. Então, se você tem essas dúvidas, principalmente agora, talvez o fake door seja para você. Eu vou comentar sobre 3 fases brevemente que o fake door pode ser aplicado. A primeira fase de ideação, o fake door, ele funciona muito bem para quando você está gerando e validando uma ideia. Então, você tem uma ideia de um conceito que ele vai fazer A. E aí você coloca na landing page esse A, quais são as propostas de valores, funcionalidades que você acha que vai ter o seu produto, e você tenta trazer pessoas para esse site e medir o interesse das pessoas em conhecer a solução. Então, para a etapa de ideação, de validação, inclusive é a etapa que eu mais recomendo a estratégia de fake door, ela tem esse principal objetivo de medir interesse das pessoas e entender melhor sobre essas pessoas. Já na fase do MVP, o fake door, ele pode servir para você validar as primeiras funcionalidades e o roadmap que você vai construir para as próximas funcionalidades, além de você ir testando outros nichos e outros públicos em paralelo ao nicho que você viu que já funciona previamente. Então, no caso da VaptPost que eu mostrei para vocês, eles tinham 2 nichos ali, lembra? Correspondentes bancários e o segundo ali que eu esqueci. Então, basicamente, eles estão testando com 2 nichos. Então, quando a pessoa vai lá comprar, ela já consegue entrar direto e comprar. No outro, provavelmente, eles entram em contato com ela para fazer esse discovery das pessoas. Então, na fase de MVP, ele também funciona muito bem. E por fim, o terceiro cenário é no desenvolvimento de novas funcionalidades. Então, o que você pode fazer é construir landing page com as features que estão por vir, com as funcionalidades que estão por vir, e colocar também tráfego ali, jogar as pessoas para medir o interesse das pessoas em conhecer essas funcionalidades, na adesão dessas funcionalidades para esse público-alvo. Você já sabe qual é o público-alvo, qual é a dor deles e tudo. Então, você consegue fazer uma direção muito mais assertiva de criativos para trazer essas pessoas para essa landing page de funcionalidade e medir o engajamento delas e os feedbacks que elas dão. Por isso que, inclusive, eu recomendo demais que quando vocês forem fazer a estratégia da fake door, vocês não esqueçam de colocar um chat no site para as pessoas poderem acessar o mais rápido possível vocês. Não só pelo formulário, mas tenta colocar um widget, né, ali de baixo no canto inferior do site, com um botãozinho do WhatsApp, do Crisp ou de outras ferramentas de graça que você pode receber e facilitar o contato das pessoas com vocês. Algumas dicas que o Giovanni e o Felipe deram e eu vou repassar para vocês. A primeira delas é que você tem que ser sutil, ou seja, não minta para as pessoas. As pessoas podem se frustrar quando elas entrarem na sua landing page e verem um monte de promessa e as pessoas falarem, eu quero comprar. E aí quando elas forem comprar, elas vão descobrir que isso é uma mentira. Então seja sutil com as pessoas, seja gentil, fale para elas que vocês só estão testando e que vocês já estão construindo um produto que já está sendo feito. A próxima dica que eles dão é sobre a coleta de dados. Então são 2 tipos de coletas, a quantitativa e a qualitativa. A quantitativa é que vocês têm que medir exatamente os cliques e a conversão de todas as etapas do usuário na sua landing page. Quantas pessoas entraram, quantas clicaram em se cadastrar, quantas clicaram em pagar e assim por diante. E a questão qualitativa é que você tem que ter essa escutativa de entrevistar as pessoas. Abrindo um rápido parênteses, galera, não esqueça que entrevistar as pessoas, eu inclusive tenho um vídeo falando do teste da mãe aqui no meu canal, tá? Vou deixar esse vídeo aqui embaixo, vocês podem ver ele. Mas também vocês têm que escutar o que as pessoas têm que falar. E a melhor forma de você escutar os seus usuários é perguntando para eles como eles resolvem um problema atualmente e quais ferramentas eles testaram e o que eles não gostam das ferramentas. E nesse caminho de ter uma escutativa para tentar entender a jornada de resolução da dor deles atualmente e não se focar em falar do seu microsas, do seu projeto. E por fim, a terceira dica que eles dão é priorização e avaliação, ou seja, de todos os feedbacks que vocês vão receber, de todas as pessoas que vocês conversarem e as métricas que vocês vão ter, e vocês têm que saber priorizar o que vai ser desenvolvido, o que não vai ser desenvolvido, o que é importante, o que é urgente, o que não é, o que é. Então, o mais importante que eu acho, na minha opinião, nessa etapa, é que quando vocês tiverem minimamente claro o roadmap das features e essa avaliação feita, que vocês tentem já, desde o início, tentar monetizar ou fazer uma pré-venda de alguma forma para você saber se aquilo que você bolou, aquela hipótese, ela para de pé e faz sentido e as pessoas pagariam para resolver o problema delas. Ó, aqui como vocês podem ver na minha tela, galera, é o resultado da VaptPost, né, que eles fizeram ali. Então, a gente consegue ver aqui, ó, eles tiveram 765 usuários e olha que bacana. Foram 15 usuários do segmento de automotivo e seguros, 10 de engenharia, estética, salão de beleza e tal. Mas olha só, quantos realmente foram lá e criaram uma conta
e quantos foram realmente lá e estão ativos, né? Então aqui é um pouco da foto de como eles estão usando, né, essa ferramenta e quais foram os resultados que eles obteram dessas métricas. Galera, pra gente concluir o vídeo, eu vou falar pra vocês 3 prós e contras, então, do que eles relataram dessa estratégia dentro do microsas deles. Então, o primeiro é a economia de recursos, né? Eles evitaram gastar com desenvolvimento errado, evitaram gastar com features baseado em chutes, né? Então, eles fizeram um início muito mais assertivo e fizeram uma boa economia de recursos nesse início, por conta dessas entrevistas, dessa estratégia. O segundo ponto é que ajudou a validar a ideia deles. Então, eles fizeram uma ideia, eles achavam que aquela ideia resolvia uma coisa, gerava uma proposta de valor para um público específico, então eles resolveram testar isso na prática e foi um baita validador de ideia. Bom, aqui estão eles faturando 30 mil por mês. O terceiro ponto que eles citam de prós é que eles tiveram um rápido aprendizado. O fato de eles terem feito uma landing page muito rápido, mesmo tendo a skill técnica dentro de casa, e pego o feedback de várias pessoas e testado várias métricas, fez com que eles aprendessem muito rápido sobre o público deles e o produto que eles tinham que desenvolver. E o quarto pró de tudo isso é que eles conseguiram saber quais eram as funcionalidades core business que tinham que ter no MVP para eles terem já um produto com algumas funcionalidades para eles lançarem para o mercado e começar a cobrar o quanto antes. Então foi uma super aprendizado. Já os contras é que a primeira coisa que eles aprenderam é que eles provocaram um pouco de confusão nos usuários no início porque eles não implementaram direito a estratégia do fake door. Então os usuários se frustraram um pouco com a experiência da plataforma e com algumas coisas no geral. O segundo ponto é sobre a integridade do produto. Então eles falaram que alguns usuários ficaram de cara de tentar comprar um produto que não existia ou de ser quase uma promessa que não estava feita ainda, né? É óbvio que as pessoas, nem todos vão entender que você só está fazendo isso porque você quer construir algo, você quer validar a demanda. Mas algumas pessoas se frustram com isso, então é um ponto importante de aprendizado, que é essa questão da integridade do produto. E o terceiro é tomar cuidado com os falsos positivos. Porque eles falaram que durante os testes, muitos usuários eram curiosos, então eles iam lá, eles clicavam, criavam conta, mas nunca acessavam o SaaS, nunca acessavam, ou acessavam uma vez e não voltava mais. Então tomar cuidado com esses falsos positivos para não danificar o seu teste, o seu público-alvo, o seu MVP, e você ter essa análise crítica do que pode ser um falso positivo ou não. Em resumo, galera, Fake Door é uma excelente estratégia para você que está buscando validar uma ideia ou não sabe ainda quais são as primeiras funcionalidades que você vai fazer, etc. O Fake Door ele funciona muito bem para essa jornada de descoberta de público-alvo, quantitativo, qualitativo, proposta de valor, produto, precificação. Enfim, tem vários benefícios de usar. E vocês podem encontrar a VaptPost, o Giovanni e o Felipe também nas redes sociais. Eu vou deixar a URL deles aqui no vídeo. E é isso, galera. E não esqueçam que essa estratégia da Fake Door, como dezenas de outras estratégias sobre validação de ideias, MVPs, microsas, estão todas também dentro da minha comunidade privada e eu ensino isso para todos os empreendedores. A vantagem de vocês participarem da comunidade privada é que, como eu estou vendo essas milhares de estratégias de todos os microsas, eu consigo condensar tudo isso com conteúdo muito mastigadinho para você seguir um passo a passo dentro da minha comunidade. Então, se você está nesse momento construindo seu microsas, considere vir para minha comunidade privada, beleza? Galera, vejo vocês semana que vem. Obrigado e até a próxima.